guarda o teu pé, para de ficar se andando na casa do Senhor, viu? Evita ficar com conversinha, preste atenção na palavra, porque senão depois tu vai sair daqui e vai falar, Deus não falou comigo. Eu já senti a presença de Deus aqui, desde o início do culto, eu vejo que Deus está operando, que Deus está falando, que Deus está fazendo. Se tu ainda não sentiu a presença e a glória do Senhor, é porque o seu subconsciente não está ligado no céu de glória, é porque o seu subconsciente não está ligado no trono da graça. Então, no nome de Jesus, fique quietinho aí, viu? Fala com o irmão que está do seu lado aí, não conversa comigo agora. Pronto, se quer abrir a boca, abra para dar glória, amém? No nome de Jesus. Livro de Salmo, número 84, me perdoe, mas eu sou assim mesmo, eu falo português curto e grosso, amém? Livro de Salmo, número 84, versículo de número 10. Pense em um tema pesado é esse que vocês escolheram. Pensa em um tema pesado é esse que Deus colocara no vosso coração. E eu quero ler aqui com vocês. Somente a parte A. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Amém? Porque vale um dia nos seus átrios do que em qualquer outro lugar 1000 dias. Estar na casa do Senhor nos proporciona isso, né? Nos proporcionando essa alegria. Só que eu quero te fazer aqui uma pergunta retórica. Escute com a máxima atenção. Eu quero te fazer aqui uma pergunta retórica. Tu é macho o suficiente para poder dizer que a presença do Senhor vale mais? Tu é macho o suficiente para dizer que a presença do Senhor, ela vale mais na tua vida quando o pecado lhe bate a porta? Quando o pecado tão de perto te rodeia, vai na tua porta, olha para cá, e bate para poder entrar. Tu é macho o suficiente para dizer que a presença de Deus ela vale mais do que uma noite em adultério? Tu é macho o suficiente para dizer, quando o pecado bater a tua porta, tu é macho o suficiente para dizer que a presença do Senhor ela vale mais do que a fofoca, do que a mentira, do que a contenda, do que o disse-me-disse? Tu é macho o suficiente para dizer que a presença de Deus ela vale mais do que os prazeres do mundo? Ou você está aqui só para se emocionar? Quem está comigo diz amém. Dá glória, porque senão eu vou entender que a presença de Deus não vale mais. Está entendendo o negócio? E eu vou te provar na Bíblia um cabra macho. Vou te provar na Bíblia um cabra muito macho. Pensa num camarada com a ousadia grande. Livro da criação, é o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 37. Jovens, escute por favor. Relata-nos a história de um jovem com 17 anos. Quantos anos? Quantos anos? O nome desse jovem era José. O nome desse jovem era José. E para ele, evangelista Romeu, ele poderia bater no peito e dizer: a tua presença vale mais. Ele podia bater no peito e dizer: a tua presença vale mais. A história de José, ela começa no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 37. Quem era José? Era um jovem sonhador. Qual é aqui que não tem sonho? Não é o evangelista Ícaro? Todos nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos. E nós somos perseguidos pelos sonhos que nós temos. Ainda mais se nós falamos. Quem está comigo diz amém. Preste atenção para tu não ficar perdido e depois não der glória à toa. Escute isso aqui. A Bíblia diz de que José, ele teve alguns sonhos, e na mesa, junto com os seus irmãos, ele falou para os irmãos e para o pai dele os sonhos que ele tivera. Todos aqui são sabedores de que o pai de José era um camarada chamado Jacó, que lutou com um anjo e teve o nome trocado para Israel.
Pois bem, a Bíblia narra-nos essa história de José. E José, com os seus sonhos e com a sua boca grande, porque jovem, pastor Sâncio, muitas das vezes é muito imaturo, é ou não é? A gente fala isso com propriedade. Eu, por exemplo, eu estou na casa dos 40 e eu fui muito imaturo na flor da minha idade em pronunciar, em proferir, pastor Wanderson, palavras, sonhos que eu não deveria ter contado para A ou para B. E esse jovem José, ele contou o seu sonho, só que ele não contou o sonho para qualquer pessoa, ele contou o sonho para o seu pai e para os seus irmãos, achando ele, Modesto, de que o seu pai e os seus irmãos iriam alegrar com ele. Pois bem, pois isso não aconteceu. A Bíblia diz de que José, ele era o filho mais amado por seu pai. Por que que ele era o filho mais amado? Porque o seu pai teve ele na sua velhice. Por isso, ele era o filho mais amado. Então aqui, queridos, eu abro para poder dizer para vocês, no meio da família sempre tem aquele filho que é mais chegador da mãe ou do pai. Tem ou não tem? Tem. Sempre tem aquele filho que o pai conversa mais, tem aquela filha que a mãe conversa mais, tem. E na família de José não era diferente. E José na mesa, ele contou os seus sonhos para o seu pai e para os seus irmãos, achando ele que iria ser apoiado. Ele foi apoiado pelo seu pai, mas foi discriminado pelos seus irmãos. Quem está entendendo diz amém. A Bíblia diz de que Jacó amava tanto José que ele fez uma túnica, Iaxo, e deu para José, representando o amor que ele tinha por José. E a Bíblia diz de que os filhos de Jacó estavam no campo levando as ovelhas, cuidando do gado, cuidando do rebanho. Então Jacó agora ele chama José e fala assim: olha, vai até Siquém, está no capítulo 37, vai até Siquém, veja como que estão os seus irmãos, e veja também como que está o gado. A Bíblia diz que José foi ao caminho, e no caminho, Modesto, ele se perdeu. Está lá no versículo de número 15, livro de Gênesis 37, versículo 15. A Bíblia diz de que José, ele se perdeu no meio do caminho. Quantos anos que José tinha? Quantos? 17, está atento. 17 anos. E nessa idade, a maioria se perde com as suas decisões, é ou não é? Até porque já é para muitos uma idade de formação acadêmica, uma idade aonde tem que decidir qual profissão que quer seguir, é ou não é? Tem que decidir por qual caminho quer trilhar. E nessa idade, muitos se perdem. E não houve, escute isso aqui, o conselho do patriarca, não houve o conselho do pai e nem o conselho da mãe. Nessa idade, há um espírito de rebeldia, escute isso, há um espírito de rebeldia que paira na juventude quando atinge essa idade, que o pai fala para ir para um caminho, por um caminho, e ele quer seguir outro caminho, o pai dá uma direção e ele quer seguir outra direção. Aconteceu com José. Jacó falou com ele assim: vai até Siquém. Diz a Bíblia que ele chegou em Siquém e ficou perdido na cidade de Siquém. Ele depara-se com um homem, e esse homem fala para ele assim: por que está andarilhando aqui? O que você está fazendo aqui? Ah, eu procuro os meus irmãos, eles estão cuidando de rebanho, estão cuidando de ovelha. Aí, esse senhor fala para eles assim: olha, seus irmãos já não estão mais aqui. Seus irmãos foram para Dotã. Repita comigo: Dotã. Pronto. Seus irmãos foram para Dotã. E aqui, meus queridos, eu não posso deixar de falar isso. José, então,
ele ouviu a diretriz desse senhor que ele nem conhecia. Ele ouviu a voz desse senhor que ele nem conhecia. E aqui eu entendo que é na nossa juventude assim também. Há momentos que os nossos filhos não vão nos escutar. Há momentos que os nossos filhos não vão aceitar a nossa diretriz, não vão aceitar a nossa direção, não vão aceitar a nossa decisão. E é necessário, às vezes, vir outra pessoa de fora e falar: rapaz, segue por esse caminho aqui. Segue por esse caminho aqui. E José então parte até Dotã. Chegando lá, ele topa com os irmãos dele, pastor Romeu. E os irmãos dele já vai murmurando. Judá, entre outros, vai murmurando Josué. Lá vem o queridinho de papai. Olha a túnica dele como é florida. Em outra oportunidade nós falaremos sobre a túnica. E ele fala assim: olha a túnica dele como é florida. Lá vem, dá licença do português, chucro. Eles falaram assim: lá vem o puxa-saco de papai. José, na realidade, ele era o fiscalizador dos bens de Jacó. E a Bíblia diz de que eles ali tramaram contra a vida de José. Eles arquitetaram planos para poder tirar a vida de José. E aqui eu quero que você entenda algo de suma importância. Se você tem sonhos de conquistar algo, de chegar a algum objetivo, saiba disso que vai acontecer contigo. Há pessoas que vão arquitetar, que irão projetar contra a tua vida, que irão te perseguir para tirar a sua vida, para não ter conclusão dos seus sonhos. Quem está me acompanhando diz amém. Escute isso com muita propriedade. Armaram contra José e falaram assim: vamos matar ele, vamos acabar com a vida dele. Aí eles andando viram um poço e falou assim: não, vamos matar ele não, vamos jogar ele nesse poço. E jogaram José dentro do poço. Só que dentro do poço não tinha água. Então você imagina o impacto da queda. Imagina as lesões que José teve ao cair nesse poço que não tinha água. A Bíblia diz de que queriam deixar José ali para poder morrer. Aí chega Judá e Tamar conversando entre eles. Fala assim: rapaz, vamos vender ele para os medianitas? Vamos deixar ele aí não? Vamos tirar ele do poço e vamos vender ele. E assim fizeram, tiraram Danilo, ele do poço. Aí tiraram agora aquele símbolo de amor que estava no corpo de José. Qual era? A túnica. Venderam José como escravo, pegou a túnica de José, olha só como o diabo é astuto. Não abra a tua boca para contar teu sonho para qualquer pessoa. Olha como que o adversário é astuto. Olha a estratégia que eles tiveram. A mentira, eles arquitetaram toda uma história para falar para Jacó. Pegaram a túnica de José, vendeu José, matou um cordeiro, pegou o sangue do cordeiro e passou na túnica de José. Armaram um plano contra a vida de José. E chegaram até o pai e falou assim: pai, olha só a falsidade, olha só a hipocrisia. Pai, tu reconhece essa túnica aqui, pai?
Vê se essa túnica é do teu filho amado. Vê se essa túnica é do teu filho querido. A Bíblia diz de que José, que Jacó, agora já com o nome de Israel, deita-se em pranto, porque na mente dele, as bestas feras do campo havia tirado a vida do seu filho amado. Na mente dele, as bestas feras do campo havia ceifado a vida do seu filho amado. Quem está comigo diz amém. Escute isso aqui com muita propriedade. Isso tudo por causa de quê? Inveja. Isso tudo por causa de quê? Por causa de quê? Pegaram José, venderam José. Os ismaelitas pegam ele agora e vende ele para Potifar. Para quem? Só que, irmãos, escute isso aqui, principalmente jovens. Deus, ele tem um projeto. Deus, ele tem um projeto em cada circunstância. Deus, ele tem um projeto em cada situação que você possa estar vivendo. Tu ainda com a tua imaturidade, tu pode não compreender. Tu ainda com a flor da tua idade, tu pode ainda não entender, mas é projeto de Deus para o teu crescimento ministerial. E a Bíblia diz de que agora José vai parar na casa de Potifar. E quem era esse cabra? Esse cabra, ele era capitão do exército da guarda. E esse camarada colocou José dentro da casa dele e começou a cuidar de José. E a Bíblia diz de que José, ele era um camarada bonito, formoso. E nessa idade, vamos cá, nós machos aqui, nessa idade é que começa a aflorar a nossa beleza mesmo, é ou não é? É nessa idade, a partir dos 17. Antes dos 17 é um gatinho minguado ainda. É ou não é? Esse menino meio minguado, meio... Olha o pelinho lá dentro para vocês verem. Sorte dele que já está nos 17, agora que está aflorando a beleza. Isso aqui, escute isso aqui, colocou ele dentro de casa. E dentro de casa confiou tudo nas mãos dele. E Potifar enxergou que aonde José colocava a mão, Deus prosperava. Potifar entendeu. É jovem ainda. Com quantos anos que José tinha? E aonde ele colocava a mão, Deus prosperava. 17 anos. Aonde ele colocava a mão, tudo que Potifar colocava na mão dele, ele colocava a mão e Deus do alto céu fazia prosperar, fazia abençoar. E a Bíblia diz de que Potifar entendeu esse negócio, pegou tudo que tinha, tudo que tinha, e entregou na mão de José. E agora, no livro de Gênesis, no seu capítulo 39, vai narrar-nos de que Potifar confiava tanto em José, que ele não sabia, pastor Ícaro, nem quantos bens ele tinha mais. Ele confiava tanto em José, que ele só queria saber do pão na mesa para poder comer e acabou. A confiança dele em José era tamanha, era tão grande, Josué. A confiança de Potifar em José era tão grande, de que ele nem sabia como que estava indo os negócios dele. Está entendendo? Olha a responsabilidade. Com quantos anos? E tu com 17 anos? Está fazendo o que da vida?
E tu com 17 anos, está arrumando o que da tua vida? Tem menino hoje que com 17 anos não sabe dar um prego na barra de sabão e quer namorar. Tem menino hoje com 17 anos não sabe trocar uma lâmpada e está querendo saber de namorar. Tem menina que não sabe lavar nem a roupa íntima e quer saber de namorar. Tem menina dentro de casa que é um poço de preguiça. Não quer lavar um copo e quer saber de namorar. A minha filha tem 18 anos e eu não libero ela para namorar. O meu filho eu vim liberar para namorar, você estava o quê? Já ia fazer 19, né, meu filho? Mesmo assim, já datei, olha. Vai casar. Já datei logo. Eu namorei e casei com 3 meses. Namorei, noivei e casei com 3 meses. E o meu filho eu só liberei para namorar, porque a menina também não é daqui, é lá do Brasil. Porque se fosse daqui, com 3 meses ia casar. Você está entendendo o negócio? Aí tem menino, pastor, permita-me dizer, isso é culto de jovem, a gente tem que falar o português claro. Tem menino com 15 anos, 16 anos, quer namorar, vai caçar uma enxada, rapaz. Vai caçar uma enxada. Tem menina que com 12 anos, 13, 14 anos, quer namorar. Vai caçar uma trouxa de roupa para tu lavar. E sabe o que é o pior ainda? Porque o pai e a mãe falam e eles não querem. Se não deixar, eu vou namorar escondido. Se não deixar, eu vou namorar escondido. E você que é pai, você que é mãe, tem que ter o cinto na calça. Tem que segurar. Enquanto tu estiver debaixo do meu teto, comendo do feijão que eu ponho na mesa, tu tem que dançar de acordo com o que eu tocar. Não é do jeito que tu quer, não. Tu come o feijão que o teu pai e a tua mãe colocam na mesa. Então tu tem que seguir as regras que o teu pai e a tua mãe te delegar. Então, pai e mãe, seja pulso firme. Não seja frouxo, não, seja pulso firme. Tome as rédeas da tua casa. Fale para esse desmantelado: quem manda aqui sou eu. Você está debaixo do meu governo. Você está debaixo da minha autoridade. O sacerdote da tua casa é você, rapaz. A Bíblia diz de que certa feita, no capítulo 39 de Gênesis, a partir do versículo 7, eu vou até ler aqui para tu entender. Recebe a paulada dando glória. E diz assim: e aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Cabra, irmão, nunca tinha dado uma namoradinha. Camarada cheio de testosterona. Os hormônios do cabra à flor da pele. Olha o que ele diz no versículo 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que ele tem. Ou seja, o governo de toda essa casa está sobre a minha mão, e aqui eu sou o superior. Não há ninguém acima de mim senão o meu Senhor. Aí ele diz aqui no versículo 9: ninguém há maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti.
Ele está dizendo assim: o meu Senhor, o teu marido, não me proibiu de fazer nada dentro da casa. Ele não me vedou nada. Eu posso colocar a mão em tudo, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas porém, eu não posso tocar em você. A tua presença vale? A tua presença vale? A tua presença vale? Está entendendo o negócio? Quem tem a presença do Senhor, ele foge. Quem tem a presença do Senhor, ele foge do pecado. Quem tem a presença do Senhor, ele diz não para as vaidades desse mundo. E você, como é que está? Você está fugindo do pecado ou está fugindo pro pecado? Para onde que está? Tu está correndo do pecado ou está correndo pro pecado? A Bíblia diz de que ele era um cabra bonito. Um cabra bonito. E quando essa mulher, a mulher de Potifar, fala para ele estas palavras, querendo se deitar com ele, escute isso aqui com muita propriedade. Quantos anos que ele tinha mesmo? Cabra com 17 anos. Tu acha que a mulher de Potifar era feia? Tu acha que a mulher de Potifar era feia? A mulher se ofereceu para deitar com ele e ele fugiu. E tem jovem que não aguenta ver um rabo de saia na rua. Ela está assim, pastor Santos, ó. Está entendendo o negócio? Tem irmãzinha que vê, tem jovenzinha que vê um cabra de zóio azul, um cabra bonitinho, já está assim olhando. Eu acho que aqui na DEF não tem isso não. Escute com muita propriedade. Escute com muita propriedade. A Bíblia diz de que essa mulher todos os dias tentava José. E certa feita José vai até a casa dessa mulher. E quando ele vai lá, não tinha nenhum dos empregados mais, pastor Wanderson, não tinha mais ninguém lá. E ele tinha alguns afazeres lá. E quando ele chegou nessa casa, começou a fazer os seus deveres, os seus afazeres, a mulher agarra na veste de José e fala com ele: deita-te comigo. Fala de novo com ele: deita comigo. E a Bíblia diz, a partir do versículo 15, a partir do versículo 7, melhor dizendo, do capítulo 39, se tu discorrer aí, tu vai entender, até o versículo de número 23, a Bíblia diz de que José fugiu, e as vestes dele ficou aonde? As vestes de José ficou na mão dessa mulher. E aqui, irmãos, eu abro um parênteses, com muita propriedade, particularidade. José chegou perto do pecado, sim ou não? Pastores, chegou ou não chegou? Chegou. Porque as vestes ficou aonde? Na mão dela. Para as vestes ter ficado na mão dela, ele tinha que estar próximo de quem? Chegou próximo de pecado, chegou? Chegou pertinho, pastor Vantes, dela. Quando ela agarrou as vestes dele, o Espírito de Deus colocou no coração dele: a minha presença vale mais, 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 a minha
e a presença vale mais. Oh glória, 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 oh glória. A presença dele vale mais. A presença dele vale mais. A presença dele vale mais. A presença dele é maior que o pecado. A presença dele é maior do que o adultério. A presença dele é maior do que suas vontades. A Bíblia diz que ele fugiu. Vem comigo no glória, não deixa o fogo apagar. A Bíblia diz de que ele fugiu e as roupas dele ficou na mão. Ele chegou pertinho, pastor Jacques, da mulher. Chegou pertinho. Ela agarrou nele assim. O Espírito de Deus fala ao coração dele que a presença do Senhor valia mais do que um momento de prazer. E para tu? E para tu? O momento de prazer vale mais do que a presença de Deus? Ah, mas é só uma mentirinha, pastor. Ah, pastor, mas é só uma ficadinha. Ah, pastor, é só uma namoradinha rápida. Depois eu peço perdão. Ô pastor, é só um prazer rápido. Depois eu peço perdão. Ô pastor, mas é só uma fotinha. Ô pastor, é só um videozinho. Depois eu peço perdão. Ô pastor, é só umas palavras bestas. É só umas palavrinhas que eu vou mandar. Depois eu peço perdão. Cuidado se Jesus voltar para você nessa hora, meu querido. Se Jesus voltar para tu nessa hora, como é que vai ficar? Aqui eu te faço a pergunta retórica: o que é que vale mais? Um momento de prazer terreno ou a presença do Senhor? Qual é mais dolorido para você? É rejeitar a presença de Deus ou rejeitar o pecado? Rejeitar a presença de Deus ou rejeitar o mundo? Tá doendo, não tá? Vai doer mais um pouquinho ainda. O que é que dói mais para tu? O que é que tu prefere? Tu prefere pecar e perder a presença de Deus? Tem um camarada na Bíblia que o nome dele era Davi. Qual o nome dele? Davi. Por causa do pecado ele ficou 40 anos sem a presença de Deus. Davi, por causa do pecado de adultério, ele ficou 40 anos. E sabe o que eu fico perplexo com a Bíblia? Sabe o que eu fico perplexo com a Bíblia? É porque a Bíblia diz de que Davi, ele já era rei, estava no seu palácio. E o que Davi estava fazendo no pátio do seu palácio? Desse jeito, que nem eu, ó, passeando. Estava à toa. Estava à toa. E lá de cima ele olhou e enxergou uma mulher tomando banho. E ali nasceu o desejo no coração dele. E ele pecou. E por causa do seu pecado, ele ficou sem a presença de Deus. Por isso que ele escreve o verso dizendo: retire tudo, pode tirar tudo de mim, Jesus. Pode tirar tudo. Tira bens, tira palácio, tira reinado, tira coroa, só não retires de mim o teu Espírito. Só não retires de mim o teu Espírito. Só não retires de mim o teu Espírito. Irmão, escute isso aqui. Se José trabalhando, porque ele não estava na casa de Potifar passeando, ele estava na casa de Potifar trabalhando. O pecado já encostou nele. Imagina um camarada que está à toa. E aqui eu quero fazer uma alusão para que tu me entenda melhor. Se nós que já trabalhamos na casa do Senhor,
Se nós que já estamos em constante oração na casa do Senhor, o pecado tão de perto nos rodeia, imagina para quem está na casa do Senhor e não faz nada. Imagina para um à toa que está dentro da casa do Senhor, só quer ser membro de banco, ou seja, só quer ficar à toa, só quer vir adorar, receber, ir para casa e não fazer nada. Procura uma ocupação. Procura uma ocupação. Está sem fazer nada na igreja? Procura o pastor e fala: eu quero ficar ocupado. Me dê uma ocupação. Me dê alguma coisa para fazer. Eu tenho certeza que ao menos a vassoura tu vai ganhar para varrer o pátio. Agora, se tu ficar desocupado, se trabalhando, irmão, José trabalhando, o pecado rodeou ele, quase que pegou ele. A sorte, e não vou dizer nem sorte, a graça é porque Deus visitou ele e falou: foge que a minha presença vale mais. E ele fugiu, e a Bíblia diz que ele correu, e ao correr, a mulher de Potifar ficou gritando cá dentro, armou um barraco, um escândalo contra a vida de José, falando para os homens que estavam do outro lado, de que foi José que queria deitar com ela. Está vendo aí o perigo? Fala assim para o irmão que está do seu lado: quem tem chamado? Fala com voz de profeta: quem tem chamado vai ser perseguido. A Bíblia diz de que agora José fugiu peladão. A roupa dele ficou na mão da mulher de Potifar, e José agora peladão do lado de fora. Chega Potifar, e a mulher de Potifar falou com ele assim: José, aquele hebreu que nós escolhemos e colocamos dentro do nosso teto, aquele que nós demos oportunidade, ele tentou deitar comigo. Ela inverteu, pastor Wanderson, o papel. Inverteu o papel. Sabe o que aconteceu? José, vai para o cárcere. Prendeu José. Capítulo de número 40 do livro de Gênesis. Já estou caminhando para o final. Quem está entendendo diz amém? A Bíblia diz de que José, eu vou querer que, me dá licença, eu vou fazer o que Deus está colocando no meu coração. Depois, antes de finalizar tudo, eu vou querer que os jovens fiquem aqui no centro, e vou chamar as irmãs e os irmãos que vêm na oração meio de semana. Nós vamos fazer um círculo em prol da vida desses jovens, amém? As canelas de fogo que está aí no fundo diz amém? Pronto. E a irmã Rosa vai fazer um clamor em prol desses jovens, viu? No nome de Jesus. Mas eu só quero aqui na frente os jovens que vão ficar, os jovens solteiros. Quando eu falo jovens, é jovem solteiro, amém? E os nossos pastores, e junto com esses irmãos que vêm de segunda a sexta-feira, vai ficar em volta fazendo um clamor em prol dos jovens. Deus sabe por que eu estou falando isso. E a Bíblia diz no capítulo 40, de que José foi parar no cárcere. Só que José, com 17 anos, aonde ele colocava a mão, Deus prosperava. Deus prosperava. E lá no cárcere, o carcereiro achou graça na vida de José e confiou toda a prisão e todos os trabalhos da prisão na mão de José. O camarada era perseguido ou não era, irmão? Olha aqui, foi perseguido na sua casa por causa de um sonho. Por causa do sonho, lhe tomaram a túnica. Por causa do sonho, lhe jogaram em uma cisterna sem água.
Por causa do sonho, lhe venderam para os ismaelitas. Por causa do sonho, os ismaelitas pegou ele e vendeu como escravo para a casa de Potifar. E por causa de uma difamação, por causa de uma calúnia, ele foi preso no cárcere. Perseguição. Quem tem promessa é. Quem tem promessa é. Quem tem promessa é perseguido. Por isso que eu falei, jovem, você novinho, que às vezes você está sendo perseguido em alguma área da sua vida e você não está entendendo. Você não está compreendendo, você quer parar, você quer desanimar, você quer desistir. Mas é porque a promessa que Deus tem para realizar através da sua vida e na sua vida é muito grande. E esse momento de perseguição é um momento que Deus está forjando o seu caráter para você ter força para suportar o chamado. Quem entendeu diz amém. A Bíblia diz, irmãos, que José na prisão, ele interpreta 2 sonhos. Interpreta o sonho na prisão. E por causa dessa interpretação, Deus dá um sonho para Faraó. E ninguém conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E soube-se então a notícia de que José, ele era cheio de Deus, e que onde ele colocava a mão, Deus prosperava, e que Deus tinha dado a José o dom de interpretação. O que ele fez? Traz ele até aqui. E Faraó conta para José o seu sonho, e Deus dá a revelação, a interpretação para José. E José, a igreja já se coloca de pé, por favor. E José, ele interpreta o sonho que Faraó teve. Escute isso com muita propriedade. Escute isso com muita propriedade. E José, ele interpreta o sonho que Faraó tivera. E o que Faraó faz? Coloca José em uma posição. Escute isso que é muito forte. Coloca José em uma posição que nem existia. Não existia essa posição. Não existia o cargo de governador. E Deus coloca no coração de Faraó a existência, trazer a existência, o cargo de governador. E chama José e fala assim: a partir de hoje, tu vai ser o governador do Egito. Tu não entendeu? Se tu tivesse entendido, tinha glorificado mais forte. Então eu quero ser mais claro aqui para você. Deus, por causa da tua fidelidade, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe, para que o propósito dEle cumpra na tua vida nessa terra. Está entendendo? Os jovens já vem os jovens. Só os jovens solteiros, os casados não, fica aí. Só os jovens solteiros. Os jovens casados, fica aí. Olha aqui para frente da glória. Venha. Jovem solteiro, venha cá para frente. Pastor, mas eu sou noivo. Venha, tu ainda está solteiro, não casou? Pastor, eu ainda tô noiva. Venha, tá solteiro, não casou? Pastor, eu tô namorando, não casou, tá solteiro. Venha. Rapaz, eu acho que as mães e os pais, ao ver esses pequenininhos aqui, o coração até acelerou aí, não acelerou? O coração até acelerou aí agora. As irmãs do coque. Venha, as irmãs da oração, venha. No nome de Jesus. As irmãs
irmãs de oração, os irmãos de oração. Fica mais no meio, fica um montinho no meio aí. Fica um montinho no meio. Fica um montinho no meio que vocês vão ficar debaixo de mãos poderosas agora. Os nossos pastores, nossa pastora, os irmãos que vêm na oração de segunda a sexta. Eu não estou fazendo discriminação não, viu, irmãos? Eu não estou fazendo discriminação não. É porque esse grupo que está aqui de segunda a sexta, eles pagam um preço muito grande por causa desses jovens aqui. Escute isso aqui com muita propriedade. Por causa da fidelidade de José, por causa da fidelidade de José, Deus colocou ele em um cargo, pastor Ícaro, em um cargo que ainda não existia, e ele se tornou governador do Egito. E no momento em que o Egito estava passando por momento de prova, por momento de miséria, de escassez, a mão do Todo-Poderoso estava sobre a vida de José. E todo o povo ali foi próspero. Todo o povo alcançou a bênção do Senhor. Deixa eu te dizer, a presença de Deus vale mais. A presença de Deus vale mais. A presença dele vale mais. Escolha a Deus em vez do pecado. Escolha ser fiel em vez do pecado, porque Deus vai te colocar em lugares grandes. Vamos orar. Vamos orar no nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Eu posso fazer uma coisa, pastor? Com toda a permissão do Senhor, posso? Eu quero chamar aqui os líderes de jovens. Os líderes. Por favor, os líderes. Aleluia, bendito. Eu quero que vocês se ajuntem mais um bocadinho. Posso fazer uma coisa aqui, não posso? Então, agora, deixa eu te fazer uma coisa. Você entra aqui. É Deus no negócio, hein? Vai dando glória. Fica ligado. Naramandaravassúria, Naramandaravassandarábia, Naravassandarai. Deixa Jesus te usar. Não ri não. Liga no céu, porque tem anjo aqui, tem anjo passeando. Jesus quer renovar jovem, Jesus quer transformar jovem, Jesus quer limpar a veste de jovem, Jesus quer dar vitória para jovem, Jesus quer abrir porta para jovem, Jesus quer cortar laço na vida de jovem nesta noite de hoje. Naramandaravassandarábia, Naravassúria, Naravasso. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu quero te pedir, você que está aí, Naravassandarábia, levanta as tuas mãos para cá. Naravassúria, Narabandaravassandarábia. Se você não crê, pode ficar de boca fechada. Mas aquele que acredita que o Espírito Santo de Deus está aqui e quer fazer algo novo na vida desse jovem, ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora, Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Nada somos, nada podemos fazer, mas sabemos que o Senhor pode. Espírito Santo, Espírito de Deus, pelo poder que é na Tua palavra agora, Senhor, eu quero te pedir porção dobrada para cada jovem. Eu quero pedir porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada, porção dobrada. Narabandarabasúria, Narabandarabassandarai, Narabandarabassandarábia, Naravassia, Naravasso, Narabandarabassandarábia. Porção dobrada, Senhor, porção dobrada, Pai, porção dobrada, Pai. Renovo, 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 renovo. Narabandarabasúria, Narabandarabassandarábia, Narabandarabasúria. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te pedir, Senhor, guarda, livra, Senhor, de todas as fúrias e ataques do adversário, todo laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Pai, toda bandeja do adversário, o Senhor
Jesus, eu te suplico, assim como José fugiu, Senhor, ajuda os teus filhos a fugir do laço, ajuda os teus filhos a fugir da bandeja, dos prazeres imundos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, corta todos os laços, corta todos os embaraços, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, todos os planos do adversário, que nessa noite de hoje caia por terra, pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Jesus está presente na casa. Jesus está presente na casa. Ele é fiel. Jovem, adolescente, não deixe o adversário sujar as vossas vestes. Rejeita o prato, rejeita a bandeja, rejeita os prazeres, porque o nosso Deus, Ele é fiel, e Ele está trazendo vitória nessa noite, Ele está trazendo livramento nessa noite. Você que crê, glorifica o nome do Senhor e agradeça em nome de Jesus. Meu Deus, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Continua, continua, continua. Deixa eu liberar uma palavra profética para o teu coração. Deus estará trazendo a existência de projetos para serem concretizados através da nossa juventude. Deus está trazendo a existência projetos que estão colocados no coração dos nossos jovens. Deus irá colocá-los em um novo nível, em um novo patamar. Deus irá trazer à existência aquilo que ainda não existe, para que o nome dele seja glorificado. Quem assim acredita, dê glória, dê glória. Me ajuda, gente, vamos lá. Oh glória, oh glória, oh glória. Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Deus está na casa. Meu Deus, meu Deus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu quero pecadinho, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença vale mais.
pecado. Oh glória, oh glória, oh glória. Receba a presença de Deus nessa noite para fugir do pecado. Receba a presença de Deus hoje para galgar lugares grandes. A tua presença vale mais. A presença dele vale mais. Que Deus em Cristo os abençoe. Pensava